Olá, é um prazer falar com você. Eu sou José Augusto, orientador espiritual, e vamos para mais um conteúdo para o canal para poder colocar você no olhar correto diante de todo esse caos gerado aí por esses propagadores de caos e principalmente por aqueles que são agentes da desinformação. Nós estamos no momento atual enxergando diversos movimentos no xadrez mundial, onde nós temos aí em dois lados duas correntes muito fortes, a nova ordem mundial e a nova ordem mundial. Todos os movimentos são para trazer questões de controle da humanidade. Tanto um como o outro não deve ser apoiado ou deve ser repudiado. Nós devemos olhar com um olhar crítico. Você não pode jamais ser tendencioso. Porque senão você cai naquela de, com a visão estreita, negar aquilo que seria bom e aceitar aquilo que seria ruim. Isso é o ponto que mais conflita na cabeça das pessoas. Quando eu vejo toda uma organização mundial de saúde sendo manipulada por vários países, não por um país, a pessoa diz assim, a China manipulou, né, a OMS. Não, a China não manipulou a OMS. Todos os governos secretos, que nós temos aí diversos poderes que estão aí constituídos no mundo, que você vai estudar nos filósofos contemporâneos, vai estudar aí em vários documentos que já estão revelados aí nos governos, por causa de vazamentos. Então você enxerga que existe uma guerra fria até hoje, que tanto faz para as pessoas que estão no controle, que a opinião pública saiba ou não. Por quê? Porque o povo dá descredibilidade nessas informações. Sabe quando você tenta falar para a pessoa, olha, esse país aqui está manipulando as coisas, mas você é lunático, isso não existe, essas coisas, porque a pessoa em si, ela vive naquele cercadinho dela, e o mais importante para ela é o universo dela. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa comum. Ela pega, dorme, acorda, né, faz os seus hábitos de higiene diária, tudo aquilo que a gente diz assim que é importante, mas uma das coisas primordiais é a pessoa entender assim, quando eu não observo, né, que todo o impacto que pode ter mundialmente chega até mim, de uma forma ou de outra, os meus pensamentos egoístas podem colocar para mim uma forca no futuro. E é aí que está o ponto. Eu digo para as pessoas assim, qual é o trabalho que todos deveriam fazer nesses momentos de caos? Emitir boas vibrações para que o planeta possa se realinhar no contexto global. Ou seja, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo as atividades normalmente, todo mundo desenvolvendo tudo e todo mundo tomando consciência que essa falácia do vírus é algo falso. Olha bem, já veio mais uma dizendo que os casos assintomáticos não transmitem o vírus. Toda hora você vai ver eles mudando o discurso. Por quê? Depois que uma narrativa não cola, cria outra. Agora, vamos profundamente, porque esse canal aqui é de orientação espiritual. Quem que manipula esse xadrez? Vocês têm que observar com muito mais clareza isso. Muitas vezes nós estamos olhando para as peças. Quem são as peças? A OMS é uma peça, a China é uma peça, os Estados Unidos é uma peça, o Brasil é uma peça, o presidente desses países são peças, mas a mão é quem está por cima. Então, nós temos aqui, atualmente na humanidade, um senhor chamado George Soros, que aí todo mundo já está careca de saber, que ele é um agente, né, da nova ordem mundial, não da nova ordem, da nova ordem mundial, para estabelecer o globalismo. O que é o globalismo? Se você já compreende aí o mundo no aspecto aí que a gente chama de geopolítica, você vai entender que todas as políticas que estimulam o homossexualismo, o racismo, a pedofilia, a ideologia de gênero, toda a supressão dos valores que a gente diz assim, familiares, ou seja, a pessoa não pode ter a liberdade de ser uma pessoa normal, uma pessoa que aceite os valores que estão aí visível para você. O que é uma família? Né? O que é uma família? Uma família é formada por uma mãe, um pai e os filhos, que foram gerados na concepção ali. Não, a família já não é mais isso. A família é esses novos modelos. Isso não existe, gente. Isso aí, eu digo para vocês, todo mundo que cair nessas analogias falsas vai simplesmente viver na ilusão constantemente. Nós devemos, cada dia mais,
termos um olhar crítico. E aí, nessas minhas palavras, alguns podem se ferir. José Augusto, ele está excluindo o grupo A, B, C e D. Não, eu não estou excluindo A, B, C e D. Eu estou dizendo assim para você. Olhe o óbvio. Olhe o óbvio. Se você abrir um ovo, se você quebrar um ovo, para os globalistas, lá dentro não vai ter, né, a clara e a gema. Lá vai ter que ter outras coisas que não seja a clara e a gema. Porque eles contrariam a ordem natural, eles contrariam a lógica, eles contrariam tudo que está estabelecido com o que a gente diz constatação da ciência. Por quê? Porque para eles o que importa é a narrativa, para eles o que importa é a inversão dos valores, inversão dos fatos. Nós temos que ter cada dia mais clareza de que tudo que você tem como mais importante na sua vida são as suas cognições, são as coisas que você acredita. Se você acredita em coisas que são ilusórias, você vive uma ilusão perene e vai cair numa ilusão após o desencarne. Então aqui a gente fala para a pessoa, sai da ilusão enquanto você está vivo. Deixe de alimentar esses elementos de ilusão, porque vamos colocar aqui, quando os negativos, que a gente diz, o que são negativos, gente? O que são negativos? Todo aquele ser que é contrário à evolução natural do ser humano, ele é um ser que está negativado. Todo aquele ser que quer colocar o ser humano em passos que não é o que ele tem que dar, ele está negativado. Todo aquele ser que quer manipular, que quer simplesmente subjugar o ser humano como um instrumento, o ser humano, de um gado que cede energia, né? Energias telúricas, energias emocionais de baixo, né? De baixa vibração, para esses seres que estão na outra camada dimensional, para que possam fazer uso dessa energia das diversas maneiras. Ou seja, o ser humano vai ser simplesmente como se fosse um rebanho, onde eu vou criar convulsões sociais para produzir mais energia, onde eu vou criar divisões para produzir mais energia. Então vocês não enxergam o caos. Tudo isso que está aí, fica em casa para gerar energia negativa. Tudo isso que está aí, quebre as empresas para gerar energia negativa. Cria um colapso na economia mundial para gerar energia negativa e as pessoas não enxergam. Por trás desse xadrez muito complexo estão todos esses organismos que são as peças do xadrez, mais os negativos que são a mão. E é a mão que você não enxerga. Porque o negativo ele está aqui no Brasil, por exemplo, manipulando as instituições do Brasil. Você enxerga como é que está o STF. Você enxerga como é que está esse Ministério da Saúde. Você enxerga como é que estão os governos. Você enxerga uma contradição tremenda. Lugares que não tem nenhum caso, fechado. Lugares que tem muitos casos hoje em dia, aberto. O que você teria como opinião, José Augusto, para dizer qual seria o papel realmente das pessoas nesse problema aí da pseudopandemia, que não existe? Isso aí não é uma pandemia, gente. Isso aí é uma histeria global. Como o medo gera doença, eu primeiro vou estabelecer o contexto do medo para depois contaminar as pessoas. Óbvio, óbvio. E aí já estão saindo documentos, vocês estudem, vão atrás. Eu não vou dar nada mastigado aqui, já tem documentos mostrando. Por isso que grandes países como os Estados Unidos e outros estão estudando para fazer o quê? Para fazer uma intervenção na China. Por quê? Porque eles, antes de todo o processo de caos que teve, eles disseminaram, espalharam os chineses no mundo, onde eles fizeram toda essa distribuição do vírus, e aí está aí. Um vírus que hoje, podemos dizer, não é tão letal, mas ele se torna letal quando você não deixa usar um remédio que trataria o vírus. É claro, óbvio, né? Vamos proibir o remédio tal, porque o fulano de tal diz que esse remédio é bom. Então, tudo que aquele fulano disser é endemoniado. Olha para você ver a insanidade que nós temos atualmente. Então, aqui você não venha com o seu aspecto político, ideológico, porque não é assim que nós estamos trabalhando. Uma coisa muito interessante nessa guerra política, onde você tem que estar fora, esteja fora da guerra política. Não apoie nem A, nem B, nem C. Eu já disse, fique na neutralidade. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que quer dizer isso? Quando você enxergar uma reputação sendo manchada, você pode olhar que esse ataque vai revelar algo por trás dela. Por quê? Porque todo mundo que ataca está reagindo a algo. E o que nós não enxergamos muitas vezes é justamente essa reação. A gente olha mais a agressão do que a reação. Toda ação, ela tem um aspecto cognitivo. Então, assim,
Nós tivemos aqui no Brasil diversas narrativas para mudar o contexto. Tivemos governos que já passaram, cada um deixou sua contribuição. Temos o governo atual que está deixando a sua contribuição. Todo mundo faz o que tem que fazer. Mas aí vem a guerra. O que saiu não presta, o que está não presta, todos não prestam. Gente, olha só. Cada povo tem um governante correspondente à necessidade de cada povo. Vocês vão entender uma coisa bem interessante naquelas analogias. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis, que assim sucessivamente. Ou seja, nós estamos numa época correspondente à necessidade do ser humano que está aqui. Isso só pode ser avaliado se você não é partidarista, se você não é uma pessoa que fica combatendo as coisas. Eu já vi muitas pessoas atualmente, vamos entrar aqui em outro assunto para você não cair nessa armadilha, combatendo a questão do racismo. Isso não existe, gente. Quando você pega aquela morte do Floyd, né, por um policial, e você generaliza aquele policial e aquele negro, o que acontece? Os dois, eles estão num contexto ali individualizado. Aquilo ali não é uma referência. Agora você vai pegar e endemonizar todos os policiais. Você vai pegar o Floyd e dizer que aquilo é um ataque a todos os negros. Isso é narrativa. Isso é tudo que eles querem para manipular o processo. Como o outro lado tem soldados, eles têm pessoas pagas para poder fazer os primeiros movimentos, porque o mundo está assim, ó, o mundo é uma caixa de pólvora que está a todo momento querendo explodir. Você só precisa do fogo no lugar certo. Então eles têm os ativistas que vão fazer o movimento no lugar certo. E esse movimento é o que gera toda a convulsão social. E aí você vem para o Brasil e aí nós temos aí o tal dos antifas. Eu estou colocando tudo isso para vocês entenderem as mãos que estão movimentando o xadrez, que estão mexendo ele. Aí você, né, que é uma pessoa muito inteligente, vai falar: José Augusto é um cara de direita, está combatendo a esquerda. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você quer saber o que é direita e esquerda? Desencarna agora e vai ver como é que é o seu processo do outro lado. Se você fica julgando essa questão de direita e esquerda, faz um desdobramento astral. Eu desafio vocês, é porque a maioria não vai lá do outro lado para ver como é que está o processo. Um monte de pessoas aqui manipuladas seguindo esse processo das cordas. Ou você é de direita ou de esquerda. Não existe isso. Quando você está no plano espiritual, você não é nem de direita nem de esquerda. A única coisa que você tem é que sobreviver ao processo. Porque senão você pode ser desintegrado. E isso é óbvio. Por que eu estou falando isso? O ser humano ele veio no planeta Terra fazer a resolução de seus contratos. Todo esse emaranhamento de coisas, tem muita gente que está enrolada aqui, há muitas vidas na ilusão, tem muita gente que caiu na ilusão e nem sabe o que está fazendo aqui, a maioria não sabe de onde veio, o que é, todo mundo está perdido num tiroteio. E aí você está vendo um sinalizador, eu estou sinalizando para você: olha, fique na sua, saia do processo, saia do tiroteio e vá para um canto e comece a observar. É aí que eu digo para você que você enxerga o processo, onde você começa a ver o movimento do xadrez pelas mãos de cima. E aí você vai fazer as suas escolhas corretas. Qual é a escolha correta nesse momento? Pensar positivo sempre. Por quê? Porque em cima desse caos, olha bem, depois de toda noite vem um sol brilhante, depois de toda tempestade vem um verde que é a coisa mais linda do mundo, depois do outono muito agressivo vem uma primavera, ou seja, todos esses movimentos, eles têm uma cadência. É aquele ciclo, nós estamos lá embaixo e nós vamos subir lá para cima. Quem estiver preparado vai colher muita coisa boa. E é por isso que eu estou dizendo para muitas pessoas que estão comigo, né, na área de membros: se você ainda não é membro do canal e não recebe as minhas orientações diárias, vá ser membro, nos ajude nesse projeto, vá lá naquele convite que tem aí no canal, seja membro e venha comigo. Você vai receber uma orientação espiritual diária para que você possa sempre ter essa luz espiritual no seu caminho. A todas as pessoas que já estão recebendo a orientação espiritual diária, já tem casos de transformações extraordinárias. Por quê? Porque o trabalho funciona. Nós não estamos aqui para iludir ninguém. Eu te dou o caminho das pedras e você vai trilhar. Por quê? Assim você vai dar os passos. Saúde, prosperidade,
fluidez na vida, uma vida mais equilibrada, saída da ilusão. Quem não quer isso? Ou vai ficar aí no contexto do caos? Tudo isso que foi gerado aqui é porque o ser humano está experimentando experiências. Agora, claro que existem os engraçadinhos que estão aproveitando disso tudo para canibalizar o processo, para vampirizar o processo, para tirar energia. Então, tenhamos clareza, não vamos cair nessas falácias. Sempre que você tiver uma dúvida, mantenha-se neutro. Ou seja, se você não tem certeza de algo, mantenha-se neutro, não emita opinião sobre aquilo. Então, assim, todas as pessoas que estão sendo ativistas contra esse processo da pandemia, esse processo do racismo, contra o político A e B, vocês são simplesmente zumbis no processo. Ah, José Augusto, mas eu tenho que atuar, porque eu tenho que ajudar, né, as organizações melhorarem, não sei o quê. Você não tem que ajudar, não tem que fazer nada. Não é por movimentos sociais que nós vamos transformar esse planeta. É com a sutilização de cada ser humano. Quando um ser humano se melhora, ele melhora o processo. Então, se cada um cuidasse da sua vida, se cada um cuidasse do seu processo, o mundo não estaria como está. O problema é que cada um quer cuidar da vida do outro. E aí nós chegamos no caos que está. Então o meu conselho de amigo, de irmão, de orientador espiritual é: cuide da tua vida, cuide do teu processo, cuide das suas coisas e deixe que o mundo resolva as outras. Porque se você estiver bem, você ajuda e muito esse planeta. Agora, se você ficar se metendo em coisas que não tem necessidade nenhuma, você só piora e é um agente da desinformação e do caos. Olha, muito bom falar com vocês. Grande abraço e até a nossa próxima transmissão. Até mais.